Dona Marta, uma mulher de 78 anos, jamais imaginou que o fim de sua vida seria marcado pela solidão e pelo abandono. Após décadas dedicadas aos filhos, criando-os com amor e dedicação, ela se viu deixada para trás por aqueles a quem tanto deu. Naquele dia frio de outono, os filhos sem piedade disseram-lhe que não podiam mais cuidar dela. Você precisa ir para um lugar especializado, mãe. Já fizemos o que pudemos, disse Pedro, o filho mais velho, com uma frieza que Marta nunca esperou. Com o coração partido, ela foi levada para um asilo. Um lugar sem vida, onde os rostos dos outros idosos refletiam a mesma tristeza que ela sentia. O asilo não era o lar que ela tinha se imaginado quando ainda era jovem, cheia de esperanças para o futuro. Era um espaço impessoal, com paredes cinzas e corredores sem fim. A comida era simples e as visitas eram escassas. Seus filhos raramente apareciam, sempre ocupados com suas vidas. O que mais doía em Marta não era o conforto que faltava, mas sim o abandono emocional. Ela, que havia dado tudo por aqueles filhos, agora estava sozinha, esquecida. No asilo, a rotina era solitária. As conversas com os outros moradores eram raras, pois muitos estavam em seus próprios mundos de lembranças perdidas. Marta, no entanto, se refugiava em suas memórias. Ela recordava o sorriso de seus filhos pequenos, a alegria de vê-los crescer e os sacrifícios que fez para garantir que tivessem tudo o que precisavam. Mas com o passar dos anos, o amor parecia ter se esvaído deles, e Marta se viu cada vez mais isolada. Entretanto, havia algo que ela ainda tinha: a presença de Amanda, uma das cuidadoras do asilo. Amanda era jovem, com um sorriso gentil e uma paciência infinita. Ela se destacava entre as outras funcionárias pela sua dedicação e pela forma carinhosa com que tratava todos os moradores, especialmente Marta. Quando os filhos de Marta pararam de visitá-la, Amanda se tornou a única pessoa com quem ela podia contar. Ela era mais que uma cuidadora, era uma amiga, uma confidente. Marta começava a confiar em Amanda mais do que em qualquer um dos seus filhos. Com o passar dos meses, Marta começou a confiar cada vez mais em Amanda. As conversas entre as duas tornaram-se mais profundas, e Marta, tocada pela bondade da jovem cuidadora, decidiu revelar um segredo que ela havia guardado por muitos anos. Durante sua vida, Marta havia recebido uma herança milionária de um tio distante, mas nunca a compartilhou com seus filhos. Ela sabia que se os filhos soubessem, provavelmente só estariam interessados no dinheiro. Os filhos de Marta sempre foram muito exigentes com ela, mas por mais que ela os amasse, sempre teve receio de que os filhos só se aproximassem dela por interesse financeiro. Por isso, manteve a herança em segredo. No entanto, a dor do abandono a fez mudar de ideia. Marta, sentindo que seus filhos haviam se afastado dela de forma irreparável, finalmente contou a Amanda sobre a fortuna que havia sido deixada para ela. Com uma voz trêmula, ela disse: "Eu não quero mais esconder isso. Você merece tudo o que eu posso oferecer. Você tem cuidado de mim com tanto amor, que é a única pessoa que posso confiar." Marta explicou que, embora o valor da herança fosse substancial, ela não queria que o dinheiro fosse a razão pela qual alguém se aproximasse dela. Ela acreditava que se deixasse a herança para Amanda, alguém que realmente se importava com ela estaria fazendo a coisa certa. Amanda, surpresa e tocada, não sabia o que dizer. Ela jamais imaginou que a mulher que tanto amava tivesse um legado tão grande. Marta, então, fez os arranjos legais para garantir que, após sua morte, toda a herança fosse transferida para Amanda. Era uma decisão corajosa e radical, mas Marta sentia que era a única forma de fazer algo de bom em uma situação tão dolorosa. Afinal, a única pessoa que demonstrou o verdadeiro significado de cuidado e humanidade para ela era Amanda. Mesmo sendo uma cuidadora em um asilo, Amanda se tornaria a herdeira de uma fortuna que ela nunca imaginou possuir. A notícia da herança deixada para Amanda se espalhou rapidamente. Quando os filhos de Marta, Pedro e seus irmãos souberam que ela havia deixado toda a sua fortuna para a cuidadora, a reação deles foi um misto de surpresa e arrependimento. Eles não sabiam o que pensar. Por anos haviam se afastado de Marta, alegando que não tinham tempo para ela, que a vida estava ocupada demais. Mas agora, diante da revelação de que ela havia deixado a herança para Amanda, começaram a questionar suas próprias ações. O que antes parecia uma situação simples e sem volta, agora parecia se transformar em uma reflexão profunda. Pedro, com os olhos cheios de culpa, começou a perceber que o que ele e seus irmãos haviam feito era mais do que apenas uma simples negligência. Eles haviam falhado em reconhecer o valor de uma mãe que lhes deu tudo. Eles começaram a entender que, por mais que o dinheiro fosse importante, o que realmente importava era o amor, a conexão emocional que nunca mais poderiam recuperar. Amanda, por sua vez, não queria ser vista como alguém que estava roubando a herança de Marta. Ela sentia uma imensa gratidão, mas também uma grande responsabilidade.
Ela sabia que o que Marta havia feito era um ato de generosidade, mas também um reflexo da dor que Marta sentia. Para Amanda, o dinheiro era secundário. O que realmente importava era o fato de que Marta, em seus últimos dias, soubera reconhecer o verdadeiro valor das coisas. À medida que o tempo passava, a saúde de Marta se deteriorava rapidamente. Ela sabia que seu tempo estava chegando ao fim, e com isso sua decisão sobre a herança ganhava ainda mais significado. Os filhos começaram a visitar mais frequentemente, tentando se reconectar com ela, mas Marta já estava emocionalmente distante. Ela não queria mais ver seus filhos com a expectativa de que o dinheiro seria o fator que os motivasse a se aproximar dela. Ela não os via mais da mesma maneira. Quando Marta faleceu, seu testamento foi lido e a decisão de deixar toda a herança para Amanda foi oficializada. Os filhos ficaram devastados, não pela fortuna que perderam, mas pelo peso de saber que tinham falhado em dar o devido valor à mãe enquanto ela ainda estava viva. Amanda, por sua parte, decidiu usar a herança para melhorar a vida de outros idosos que, como Marta, haviam sido abandonados pela família. Ela abriu uma instituição para cuidar de pessoas em situações semelhantes, oferecendo o amor e a atenção que Marta sempre desejou. E assim, o legado de Marta viveu, não apenas por meio do dinheiro, mas pelas boas ações que Amanda fez em seu nome. A morte de Marta trouxe uma reflexão profunda para seus filhos. Após perceberem a decisão de Marta de deixar sua herança para a cuidadora e não para eles, os filhos começaram a perceber o quanto haviam negligenciado os sentimentos da mãe. Eles haviam se concentrado apenas em suas próprias vidas e interesses, esquecendo que por mais que o tempo passasse, Marta sempre foi a pessoa que esteve ao lado deles, incondicionalmente. Agora, diante da perda irreparável, Pedro e seus irmãos se viam diante de uma dura realidade. O que realmente importava não era o dinheiro, mas o amor que eles haviam perdido ao longo dos anos. A herança não podia ser revertida, e o arrependimento era uma carga pesada demais para carregar. Essa história serve como um lembrete para todos. Nunca subestime o valor dos pais, que nos deram tudo sem pedir nada em troca. O dinheiro pode ir embora, mas o amor, o carinho e os bons momentos são o que realmente permanecem. A história de Marta é uma história que toca a todos nós. Ela nos lembra que o verdadeiro valor da vida está nas pessoas que nos cercam, no amor que damos e recebemos, e não nas riquezas materiais. Quando se trata de nossos pais, o que mais importa não é o que podemos obter deles, mas o que podemos oferecer em troca: nosso tempo, nosso carinho e nossa presença. Os filhos de Marta aprenderam a lição tarde demais, mas ainda havia esperança. Eles começaram a buscar maneiras de se reconectar com seus próprios filhos para não repetir os mesmos erros que cometeram com sua mãe. O legado de Marta, mais do que uma fortuna, foi uma lição de vida que nunca será esquecida.